Um boxeador decadente, ressurgindo para um último desafio. Um músico em ascensão, buscando o estrelato. O cenário, uma Nova York que mistura desolação e esperança nos últimos dias da Lei Seca. Esta é a trama de Blue Note. Musicalmente, Blue Note é a definição de uma sexta nota dentro da escala pentatônica de blues. Essa nota tem a função melódica de tornar a música um pouco mais melancólica. Mas não é de música que a gente está falando, ou pelo menos não só. Blue Note é esse lançamento aqui da editora Mythos. Uma história, na verdade são duas histórias que se passam numa Nova York perto dos últimos dias da Lei Seca americana terminar. Como vocês sabem, na primeira metade do século XX houve uma lei seca nos Estados Unidos, né? Todo mundo foi proibido de beber e tal, não sei o que. E isso também acabou criando um cenário extremamente propício para o índice de criminalidade subir de uma forma exorbitante no país. Muita gente fez seu nome aí, inclusive Al Capone. Nesse cenário inóspito se passam duas histórias dos nossos protagonistas dessa incrível obra de arte que é o Blue Note. O primeiro capítulo conta a história de um boxeador, um cara já mais velho, conhecido e tal, que terminou a sua carreira e foi chamado de volta para os ringues pelo seu agenciador, que é um belo de um pilantra e tal, para poder trapacear em algumas apostas e eles conseguirem ganhar um dinheiro. O boxeador Jack Doyle se vê obrigado a participar dessas rinhas para poder sobreviver nesse meio extremamente hostil, recheado de gangsters, onde a única diversão do pessoal é às vezes assistir uma boa luta, ir para um clube de jazz e tomar uma birita ilegal. A segunda história conta a saga de um jovem músico que vem do interior, um tal de RJ. Sim, eu acredito que deva ser uma menção ao Robert Johnson. É aquele garoto simples do interior que tem aquele sonho de ir pra cidade grande para poder fazer fama. Acontece que o cara é extremamente talentoso e de certa forma ele realmente consegue. Mas tanto numa história quanto a outra, a gente percebe que é muito difícil os personagens conseguirem um sucesso de uma forma completamente legal. Uma coisa que me chamou muita atenção, além da arte do Mikhail Borgan, é que o roteiro das duas histórias consegue se entrelaçar de uma forma muito interessante. Porque na primeira história você tem o ponto de vista do Jack Doyle e ele passa por diversos cenários, conversa com muitas pessoas e você tem a ótica dele dentro dessa história. E no segundo capítulo, que é do RJ, tem muitas partes da história dele também estão atreladas à história do Doyle, só que pelo ponto de vista dele. E é interessante porque assim, uma história acaba interferindo na outra e ao mesmo tempo elas seguem caminhos diferentes. No final você tem uma analogia muito direta e gráfica disso. O roteiro fica por conta de Mathieu Morioli e também do artista, o Mikhail Borgan. Na minha opinião é um roteiro muito bem encaixado que trata assim de colocar nesse cenário duas pessoas completamente diferentes que têm um ponto de vista em comum, que é o ponto de vista de querer melhorar de vida. E ao mesmo tempo, outra coisa que elas têm em comum, apesar de serem totalmente diferentes, é que elas não passam de entertainers para uma galera extremamente corrupta e que está num desespero total. Bom, isso daí não é novidade nenhuma, né? A cultura americana ela é muito difundida no mundo, a gente já viu isso com outros autores, às vezes até mesmo colocar. Por exemplo, os caras são europeus, eles colocam de uma forma extremamente fiel um cenário norte-americano, né? Muitas vezes até melhor do que os próprios norte-americanos retratando a sua realidade. Esse quadrinho tem diversos pontos positivos na minha opinião, eu gostei bastante, a arte é sensacional. Quando o RJ tá tocando, você consegue sentir as melodias e tal, porque tudo vai meio que virando notas musicais e fumaça por onde ele vai passando e tal. É muito interessante quando ele chega na cidade grande, ele tá acostumado com o interior, e então é toda aquela calmaria que tá na cabeça dele e tal. Quando ele chega na Nova York no começo do século XX, apesar das coisas serem muito mais lentas do que elas são hoje, já eram muito mais rápidas do que a realidade dele naquela época. Então você pode ver que parece que ele tá estático, assim, as pessoas passando assim, como se fossem flashes e tal. Isso é muito interessante. As cenas de luta também são sensacionais. Às vezes quando alguém é nocauteado, você tem 2 ou 3 quadros do movimento da pessoa caindo, assim, você consegue sentir o baque que o cara levou no murro do Jack Doyle. Outro ponto positivo pra mim é o formato que isso daqui foi lançado. A Mythos está lançando essas edições Gold Edition com esse formato gigante aqui. É um pouco incômodo de levar no ônibus, né? Eu trouxe hoje aqui, não é fácil de ler. Você tem que estar deitado no seu sofá. Mas
cara, é um material extremamente belíssimo, assim. Você tem as páginas, os caras utilizaram papel fosco de alta gramatura, assim, que pra mim funciona bastante, porque as cenas tem muita cena noturna ou dentro de clube, de boate e tal, e também para retratar, né, esse ambiente um pouco mais depressivo, funciona bastante. Eu acredito que se isso daqui fosse impresso num papel mais brilhoso, ia causar uma certa dificuldade para ler. Aquela dificuldade que a gente encontra quando lê Batman muitas vezes. E pelo preço tá bem justo. Eu vou ficando por aqui, convido vocês a lerem Blue Note, que é uma bela obra de arte. Ele termina nesse volume mesmo. E não se esqueçam de curtir a gente nas redes sociais, né? Segue a gente aí no Facebook, no Instagram, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, porque a gente quer fazer bombar esse canal. E outra coisa, hein? A gente tá com um site no ar. Ou seja, a Comic Boom agora tá ao alcance de todo mundo. Se você é de outro estado, de outra cidade e quiser comprar aqui na Comic Boom, agora você já pode. A gente tem promoções exclusivas e tudo mais. Se você tá com preguiça de sair da sua casa, mas viu que saiu alguma coisa que vai acabar logo, você também pode clicar lá em comprar e pedir para retirar aqui na loja que a gente guarda pra você. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e falou, até mais. Agora eu vou fazer o trem.